componentes de cosméticos que devem ser evitados. Embora muitas vezes ignoremos, existem componentes que estão incluídos em nossos cosméticos que podem colocar em risco a nossa saúde, por isso devemos prestar atenção e verificar os rótulos. Os cosméticos estão cheios de componentes, muitos dos quais têm nomes que nem sequer sabemos pronunciar. Hoje você vai descobrir quais componentes deve evitar nos cosméticos e quais produtos estão frequentemente presentes. Se você tem pele sensível, certamente há muitos cosméticos que já lhe causaram alguma reação alérgica e você nem soube muito bem o motivo. Talvez o motivo seja porque estes continham alguns componentes que você deve evitar nos cosméticos. Quais são os componentes de cosméticos que você deve evitar? 1. Parabenos. Os parabenos estão geralmente presentes em shampoos, bem como em outros produtos. Ainda que em pequenas quantidades não sejam prejudiciais, este tipo de conservante pode causar-nos uma reação no couro cabeludo ou na pele, se tivermos algum tipo de sensibilidade. A próxima vez que você comprar um produto cosmético, veja se ele contém esse componente. 2. Chumbo. Você sabia que muitos batons contêm chumbo? Quando compramos um batom, geralmente não olhamos o que foi usado para fazê-lo. Assim, consumimos esses produtos sem saber que muitos deles carregam esse tipo de componente. Ainda que seja verdade que a quantidade de chumbo que apresentam é muito pequena e, portanto, não é prejudicial à saúde, não podemos esquecer que o nosso corpo o absorve. 3. Silicones. Outro dos componentes que você deve evitar em cosméticos são os silicones. Estes são encontrados em muitas bases de maquiagem. Embora não sejam tóxicos como o componente anterior, têm um efeito negativo em nossa pele. O que os silicones fazem é suavizar a pele, dando-lhe uma aparência muito mais saudável e uniforme. No entanto, ao mesmo tempo que nos proporcionam essa vantagem, eles também impedem a nossa pele de transpirar. Os silicones tampam os nossos poros. Certamente, se você não é uma pessoa que usa maquiagem regularmente, talvez quando use uma base de maquiagem irá notar essa sensação, como se sua pele não respirasse. 4. Amoníaco. A amônia é amplamente utilizada na coloração, já que ajuda a fixar mais a tintura no cabelo. No entanto, embora ao longo dos anos, sua composição tenha sido modificada para ser mais favorável ao nosso couro cabeludo, ainda causa alguns problemas. Este componente pode causar irritações no couro cabeludo ou perda excessiva de cabelo. Além disso, não é de todo recomendado para pessoas que sofrem algum tipo de eczema no couro cabeludo ou dermatite seborreica. 5. Fitalatos. Este é outro componente que você deve evitar nos cosméticos, e tem um nome que você já deve ter ouvido falar. Este composto está presente em esmaltes e serve para que estes se fixem muito melhor. O problema com os fitalatos é que o nosso corpo o absorve, assim como o chumbo. Neste caso, através das unhas. Os fitalatos causam alterações no sistema hormonal. Portanto, temos que prestar especial atenção a eles. 6. Formaldeídos. Este componente foi classificado como de alto risco. Empresas como a Johnson & Johnson o incluíam em seus produtos. Depois 23º eliminaram quando a OMS o apontou como um componente que aumentava o risco de câncer. Hoje em dia é difícil encontrarmos esse componente. Mas em todo caso, é melhor que saibamos disso.
Podemos encontrá-lo em loções corporais e esmaltes, e sua função é fixar o produto. 7. D-metia. D. Dietalonamina. Me. Monoetanolamina. E T. Trietanolamina. São compostos químicos que podem ser encontrados nos cosméticos com aplicações saponáceas. No entanto, devemos sempre evitá-los. Estes últimos 3 componentes, que você deve evitar em cosméticos, atrasam o crescimento do cabelo. Que preço estamos pagando para mostrar um cabelo aparentemente mais saudável e mais brilhante? Há muitos outros componentes que você deve evitar nos cosméticos, mas hoje nós tratamos daqueles que consideramos mais importantes e com um risco maior para a sua saúde. Normalmente, não olhamos para os componentes dos cosméticos, e isso pode ter consequências muito graves